Feliz sábado, buenas tardes. Boa tarde, feliz sábado. Me da gusto estar compartiendo con ustedes aquí Estou feliz por estar compartilhando aqui com vocês, en Río de Janeiro. aqui no Rio de Janeiro. Ha sido un mes intenso en la Escuela de Profetas Tem sido um mês intenso na escola de profetas y ha pasado muy rápido el tiempo. e o tempo passou muito rápido. Si me acompañan en oración silenciosa para comenzar. Vamos começar com uma oração em silêncio. Abigail hoy, esta mañana, Essa manhã, a Abigail, ella estuvo hablando de la libertad y la igualdad, ela estava falando da liberdade e da igualdade, tanto en el cielo como en el Edén tanto no céu como no Éden, y también como en nuestra generación. e também na nossa geração. En nuestro estudio vamos a empezar hablando también del ethos de la derecha Aqui nesse estudo nós vamos falar do ethos da direita y el ethos de la izquierda. e do ethos da esquerda. Entonces tenemos la derecha. Então nós temos a direita. ¿Cuál es su ethos? ¿Su ethos? Qual é o ethos da direita? Libertar? Liberdade. Sobre igualdad. Sobre a igualdade. Y la izquierda. Depois nós temos a esquerda. ¿Qué es? Igualdad. Que é a igualdade sob a liberdade. Vimos cómo Abigail habló de que ellos en el cielo, Lucifer quería la libertad absoluta. Nós vimos como a Abigail falou de manhã que no céu eles queriam uma liberdade absoluta. En la escuela se habló de la ideología política, el espectro de la ideología política. E na escola nós falamos do espectro político e as suas ideologias. Y habíamos hablado que aparte de tener la derecha y la izquierda, E falamos que além da direita e da esquerda, también teníamos el libertarismo y el autoritarismo. tínhamos o libertarianismo e autoritarismo. ¿Sí? Entonces, si hay un país que ni siquiera cree en dar a sus ciudadanos Então, se existe um país que não crê que deve dar aos seus cidadãos los principios básicos de la libertad, os princípios básicos da liberdade, entonces se vuelve un poco más complicado. isso se torna um pouco mais complicado. Pero cuando tenemos un país como Estados Unidos, Mas quando nós temos um país como os Estados Unidos, que se ha encarnado en tantos principios que encarnaram vários princípios y que proféticamente se describe como algo glorioso, e que profeticamente isso se descreve como algo glorioso, entonces podemos ver la lucha que es de manera un poco más sutil. então nós podemos ver essa luta de forma um pouco mais sutil. La libertad es algo bueno. A liberdade é algo bom, ¿Sí? Lucharon por la libertad en el dominio de Gran Bretaña. onde eles lutaram pela liberdade com o domínio da Grã-Bretanha. Parte de su historia es una lucha para tener la libertad en primer lugar. E parte da sua história foi uma luta para que, em primeiro lugar, pudessem ter a liberdade. Pero a través de esa historia se ha convertido cada vez más claramente en una lucha Mas, através da história, isso se converteu cada vez mais numa luta entre dos principios fundamentales. entre dois princípios fundamentais. Pero cuando chocan, uno tiene que prevalecer sobre el otro. Só que quando eles entram em conflito, um tem que prevalecer acima do outro. En nuestros países no queremos un estado de vigilancia como el que tiene China, Nos nossos países, nós não queremos um estado de vigilância como tem a China. Sí, obviamente que hay cierto tipo de privacidad que cada uno de nosotros debemos de tener, E claro que existe um certo tipo de privacidade que cada um de nós deve ter, pero tienen que tener un equilibrio. mas nós precisamos ter um equilíbrio. Entonces, en un país autoritario como China o Corea del Norte, Então, por exemplo, num país autoritário como a China ou Coreia do Norte, Irán, o Irão, Venezuela, a Venezuela, obviamente la gente va a querer tener libertad. obviamente, aí as pessoas vão querer ter liberdade. Entonces, luego empezamos con la igualdad. Então, começando pela igualdade, Sí, cuando la igualdad para un grupo marginado quando
a liberdade para um grupo é marginalizada. o oprimido, Marginado é de margem ou marginalizado? Tá certo. Marginalizado. Ou é oprimido ¿sí? Se ve amenazada, e se vê ameaçada, entonces esa prioridad tiene que prevalecer sobre los derechos de la libertad del resto de la población. então essa prioridade ela tem que prevalecer sobre os direitos de liberdade do resto da população. Y eso es lo que la izquierda y la derecha han estado soliendo discutir. E é sobre isso que a esquerda e a direita têm discutido. En la escuela vimos varios casos donde la igualdad y la libertad chocaban. E na escola nós vimos esse último mês vários casos onde a igualdade e a liberdade elas entravam em conflito. Entonces, estamos cerca de la ley dominical Então nós estamos perto da lei dominical y hemos llegado a entender con el tiempo de qué se trata la lei dominical. e com o tempo nós temos começado a entender do que se trata a lei dominical. Y hemos aprendido que no es un tema sobre el sábado o domingo. E também já aprendemos que não é um tema relacionado com sábado e domingo. Pero la razón por la que usamos la ley dominical Mas a razão pela qual nós usamos a lei dominical es porque hemos dicho que es un símbolo y que es fácil de entender, identificar. é porque nós dissemos que é um símbolo que é fácil de entender e identificar. Sí, y se torna un lenguaje familiar. E também é uma linguagem mais familiar. Entonces, una pregunta que deberíamos hacernos sería, ¿cómo reconocemos que la ley dominical está cerca? Então, uma pergunta que nós deveríamos fazer é como é que a gente pode reconhecer que a lei dominical está próxima? Porque para reconocer algo deberíamos haberlo visto antes. Porque para reconhecer alguma coisa, nós teríamos que tê-lo visto antes. Y es el mismo principio cuando vamos a las vacunas, E é o mesmo princípio quando a gente fala das vacinas, que se ha dicho que es una parábola. onde a gente diz que é uma parábola Vemos cómo funciona nuestro cuerpo e nós vimos como funciona o nosso corpo. cuando entra un virus en nuestro cuerpo. Porque quando entra um vírus no nosso corpo, Tu cuerpo lo puede reconocer o nosso corpo consegue reconhecê-lo porque ya lo ha visto, porque já viu. ¿sí? Debido a las inmunizaciones, tu Devido, cuerpo ha creado esas células de memoria. devido às imunizações, o nosso corpo já criou essas células de memória. Así que para que podamos reconocer la ley dominical, Então, para podermos reconhecer a lei dominical, tenemos que haberlo visto antes. nós já teremos que tê-lo visto antes. Así que me gustaría que recordáramos el hito del 2014. Então, eu gostaria que a gente relembrasse o marco de 2014. Sí, recuerden que tenemos esta línea, Lembre-se que nós temos essa linha, 1989, 1989, que finaliza en el Pentecostés. que termina no Pentecostes, Esto es la línea de los sacerdotes. e essa é a linha dos sacerdotes. Y esto sería 2021. E aqui seria 2021. Entonces, si tenemos esta línea, Então, se nós temos essa linha, que sería la línea de los sacerdotes, el fractal, que é o fractal dos sacerdotes, que es un fractal de la línea de los 144.000, que também é um fractal da linha dos 144.000, este fractal de los sacerdotes tiene diferentes hitos. esse fractal da linha dos 144.000, ou Sacerdotes. dos sacerdotes, perdão, tem vários marcos. Entonces, 2014 hemos dicho que es la ley dominical de los sacerdotes, Então, 2014, nós marcamos como a lei dominical dos sacerdotes y lo dividimos de esta forma e nós dividimos dessa forma. porque dijimos que de 1989 a 2014 lo que se suponía que deberíamos haber hecho Porque desde 1989 a 2014, supondo aquilo que nós deveríamos ter feito, era aceptar la fecha, seria aceitar a data. ¿sí? Aceptar la fecha del 2014. Aceitar a data de 2014. Y aceptar y entender la fecha del 2014, entender la existencia de esta fecha. Então, seria aceitar, mas também entender essa data. Y desde 2014 al 2021, ¿qué es lo que estábamos haciendo? E de 2014 até 2021, o que nós estávamos fazendo?
entendendo o contenido. Entender el contenido. Entonces aquí tenemos que entender el contenido. Então, aqui teríamos que entender o conteúdo. Exacto. Entonces, entender y aceptar la fecha del 2014, Então, tínhamos que aceitar e entender a data de 2014, la existencia de ese hito. a existência desse marco. Entonces, del año 1989, que es nuestro tiempo al final, 2014, estábamos preparándonos para el 2014. Então, de 1989 a 2014, nós nos estávamos preparando para 2014. Sí, para saber que existía. Para saber que 2014 existia. Entonces, Dios esperaba que aceptáramos la fecha como una ley dominical. Então, Deus esperava que a gente aceitasse essa data como uma lei dominical. Entonces, la historia del clamor de medianoche nos estaba ayudando a entender no solo que el 2014 existía, Então, essa data de 2014, não. A história do clamor da meia-noite estava nos ajudando a entender que não só essa data de 2014 existia, ahora nos va a ayudar a aceptar y entender el contenido. mas agora vai nos ajudar também a entender e aceitar o conteúdo. Entonces, creo que habíamos hablado de que en 2014 Dios nos daba una caja, Então, nós já falamos que em 2014 Deus nos deu uma caixa, pero nos había dicho no la abran, no están listos para abrirla. mas Deus dizia, não abram a caixa porque vocês não estão prontos para abri-la. Pero estaba etiquetado como ley dominical. Mas ela tinha uma etiqueta dizendo lei dominical. ¿Sí? Así que tómalo y acéptalo. Então, tomem a caixa e aceitem ela. Luego tuvimos que abrir esa caja y empezar a ver el contenido, a extraerlo. Logo, nós tivemos que abrir essa caixa e a começar a tirar o conteúdo. Pero la gente estaba buscando ¿qué cosa? Buscaba Obamacare, As pessoas estavam buscando o quê? Estavam buscando o Obamacare, Hillary Clinton, que estaba tratando de destruir Estados Unidos. estavam buscando a Hillary Clinton e que ela estava tratando de destruir os Estados Unidos. Entonces, cuando la caja está abierta con todo ese contenido, no reconocen el contenido. Então, quando a caixa se abre e é visto todo esse conteúdo, as pessoas não conseguiam enxergar o conteúdo. 2014 hubo muchos puntos de inflexión. Em 2014, nós tivemos muitos pontos de inflação, pontos de virada. Hay alrededor de 26 eventos significativos que suceden en el 2014. E nós tivemos 26 eventos significantes que aconteceram em 2014. Y todos esos eventos significativos en el 2014 estaban relacionados con el género. E todos esses eventos estavam relacionados com gênero. Sí, entonces, esta ley dominical tiene dos componentes y dos partes de la misma. Então, essa lei dominical tem dois componentes e duas partes nela mesma. Sí, al mismo tiempo es el género es la prueba. Ao mesmo tempo que o gênero é a prova, Sí, voy a colocarlo aquí. Género. El género es la prueba, pero está ocurriendo durante el contexto de la democracia, que está fallando. mas também está acontecendo dentro do contexto da democracia que está falhando. ¿Sí? Entonces tenemos género y democracia. Então, nós temos o gênero e temos a democracia. ¿Se ve por ahí atrás? Vocês Sí. conseguem ver aí atrás? Entonces tenemos democracia, caída de democracia Então, nós aqui temos a queda da democracia y género. e o gênero. Entonces está conectado, pero también están separados, como podemos ver. Então, isso está conectado, mas também está separado. En el momento que la democracia está cayendo, ¿qué es lo que se está levantando? Quando a democracia está em queda, o que está se levantando? Nacionalismo. O nacionalismo. Sí. Exacto. Entonces, vamos ahora a dibujar la línea de los 144.000. Então, vamos colocar aqui a linha dos 144.000. Voy a extenderla Eu vou estender essa linha aqui. y para que no se líen. Vamos a hacer una cosa. La voy a colocar aquí.
Segunda Avenida. Então, eu vou colocar aqui segunda vinda. Vamos a colocar los hitos de las 144.000. Vamos colocar os marcos do 144.000. Cierre de gracia. Sí, Daniel 12.1, Segunda Avenida, 9/11, 1989. Então, nós temos 1989, 11 de setembro, lei dominical, fechamento da porta e segunda vinda. Esta línea de los 144.000, E essa linha do 144.000, vemos que tenemos la ley dominical. nela a gente vê que tem a lei dominical. Recuerden que estos son fractales. Recordem-se que esses são fractais. Tanto 2014, 2019, 2021 son leyes dominicales para diferentes grupos. Tanto 2014, 2019 e 2021 são fractais para esses grupos. Sí, y esta sería la ley dominical. Todos estos hitos nos conducen hacia la ley dominical. E esses marcos todos nos levam até a lei dominical. Entonces, para entender esta ley dominical, debemos haber entendido las anteriores leyes dominicales. Então, para entender essa lei dominical maior, a gente precisava ter entendido as outras leis dominicais. Es por eso que el adventismo, cuando espera la ley dominical, espera que sea de una forma. E é por isso que o Adventismo está esperando que a lei dominical seja de uma certa forma. Pero no va a acontecer de esa forma porque ellos no han tenido un desarrollo progresivo hasta la ley dominical. Mas não vai acontecer dessa forma porque eles não tiveram um desenvolvimento progressivo até a lei dominical. Entonces, cuando venga la ley dominical, no van a reconocer cómo es, porque no saben qué componentes y estructura tienen. Então, quando vier a lei dominical, eles não vão reconhecer porque eles não sabem quais os componentes e qual a estrutura dessa lei dominical. En la línea de los 144.000, recuerden que tenemos dos hitos. Então, se vocês lembram, na linha dos Entre 144.000, entre 9/11 y ley dominical, nós temos dois marcos entre o 11 de setembro e a lei dominical. de acuerdo al patrón repetitivo de Boston, Concord y Exeter. De acordo com esse padrão repetitivo de Boston, Concord e Exeter, Un mensaje se desella, nós temos uma mensagem sendo descelada, hay un incremento de conocimiento sobre ese mensaje, temos um aumento de conhecimento dessa mensagem, se formaliza ela se formaliza y hay una puerta cerrada. e há um fechamento da porta. Entonces aquí tendríamos el incremento de conocimiento 2019, Então, aqui teremos o aumento de conhecimento 2019, ¿sí? Que comienza entre febrero y agosto del 2019, então, que vai entre fevereiro e agosto de 2019. el aumento de conocimiento del incremento, el incremento de conocimiento, perdón, de 2019 comienza en Brasil, Esse aumento de conhecimento de 2019 começa no Brasil, en febrero cuando se hizo la escuela, em fevereiro, quando começou a escola. en agosto va hasta Francia, Depois, em agosto, vai ser na França. luego en septiembre se va a repetir todo lo que se había dicho antes y se va a repetir en el Camp Meeting Internacional de Alemania. E depois, em setembro, é repetido tudo que tinha sido falado até aí e se repete na Campal Internacional da Alemanha. Sí, febrero, agosto, incremento. Y 2021, Depois, nós temos 2021, que es la formalización. que é a formalização. ¿Qué fecha fue la formalización? ¿Recuerdan? E que data foi a formalização? Octubre, noviembre del 2021. Outubro e novembro de 2021. Entonces, en octubre, noviembre del 2021 tenemos la formalización. Então, outubro e novembro de 2021, nós temos a formalização. El incremento fue sobre el tema del feminismo. E esse aumento de conhecimento foi sobre o feminismo. Y la formalización fue sobre el feminismo radical. E foi sobre o feminismo radical. Entonces tenemos feminismo y feminismo radical. Então, nós temos o feminismo e logo depois o feminismo radical. Y estamos diciendo que esta ley tiene dos componentes: E nós estamos dizendo que essa lei ela tem dois componentes, género y democracia. que é gênero e democracia. ¿Sí? Al mismo tiempo que el género es una prueba,
Ao mesmo tempo que gênero é uma prova, está ocurriendo en el contexto de que la democracia está cayendo. está também acontecendo no contexto onde há uma queda da democracia. Entonces la democracia en los Estados Unidos se está acabando. Então, a democracia ela não está se unindo, mas ela está acabando. Esto no es algo que está aconteciendo o que acaba de suceder, Isso não é algo que acaba de acontecer, sino que lleva décadas en desarrollo. mas que leva décadas a se desenvolver. Por supuesto, todo lo que estamos viendo ahora son los toques finales ¿sí? que va a acontecer. E claro que o que nós estamos vendo agora são esses toques finais daquilo que vai acontecer. Entonces, los republicanos en la legislatura estatal Então, os republicanos na legislatura estadual, quieren que la Corte Suprema de los Estados Unidos revierta un fallo querem que a Corte Suprema dos Estados Unidos possam reverter uma falha y adoptar una teoría que pueda restringir la capacidad de los tribunales estatales. e adotar uma teoria que pode restringir a capacidade dos tribunais estaduais, para ver si las nuevas leyes de votación cumplen con las constituciones estatales. para revisar se essas novas leis de votação elas cumprem com as constituições estaduais. Los defensores de la eliminación o el regimiento de los poderes Os defensores da eliminação e do regimento dos poderes de los tribunales citan la teoría de la legislatura estatal independiente. eles citam a teoria da legislatura estadual independente. Lo voy a escribir aquí. Então, eu vou escrever isso aqui. Teoría de la legislatura Então, eu vou escrever aqui, teoria da legislação estatal independiente. estadual independente. Esta teoría esta teoría, E essa teoria, que es una teoría oscura, vamos a decir, ¿no? que vamos dizer que seria uma teoria obscura, avanzada por algunos aliados del expresidente Trump, e que é avançada por alguns dos aliados do ex-presidente Donald Trump, es vista por muchos expertos como una idea marginal y extrema. e é vista como por muitos expertos como uma ideia marginal e extrema. Lo que también tenemos es que hay autoritarismo. O que nós também temos é esse autoritarismo. Y ahora voy a citar un artículo que fue dado hace poquito, en octubre, a mediados de octubre. E eu vou citar artigo que foi dado a meio de outubro. En el periódico The Guardian. Que foi do Guardian. Va a leer en español y luego va a traducir Gabriela. Si el tribunal confirma la teoría de la legislatura estatal independiente, pondría a los Estados Unidos en el camino del autoritarismo. Se o tribunal mantivesse a teoria da legislatura de Estado independente, colocaria os Estados Unidos no caminho do autoritarismo. Es bien sabido que la intensa competencia entre la democracia y el autoritarismo y el fascismo se está desarrollando en todo el mundo de diversas maneras. É bem conhecido que a intensa competição entre a democracia, autoritarismo e fascismo está se desenvolvendo em todo o mundo de várias formas. Incluso en los Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos. El periodo de sesiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha comenzado esta semana, es un claro ejemplo de que la situación es en realidad peor de lo que la mayoría de la gente entiende. A sessão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que começou esta semana, é um exemplo claro de que a situação é realmente pior do que a maioria das pessoas entende. Una supermayoría de 6 jueces ultraconservadores no elegidos, 3 de los cuales fueron puestos en el banquillo por un presidente que no ganó el voto popular, se han apoderado agresivamente de otra tanda de casos que les permitirán mover la ley estadounidense hacia la extrema derecha y amenazar la democracia estadounidense en el proceso. El principal ejemplo de este inquietante cambio es un caso poco conocido llamado Moore contra Harper.
que podría fijar el control de la derecha en los Estados Unidos durante generaciones. Uma supermaioridade de 6 juízes ultraconservadores não eleitos, 3 dos quais foram colocados no banco por um presidente que não ganhou o voto popular, apreenderam agressivamente outro lote de casos que lhes permitirá mover a lei americana para a extrema-direita e começar a democracia americana e ameaçar a democracia americana no processo. O principal exemplo dessa mudança perturbadora é um caso pouco conhecido chamado Moore versus Harper, que poderia bloquear o controle da direita dos Estados Unidos por gerações futuras. Ahora, el núcleo del caso Moore es una noción jurídica, antes marginal, llamada la teoría de la legislatura estatal independiente, o ISL en su abreviación. Esta teoría postula que es una oscura disposición de la Constitución de Estados Unidos que permite a las legislaturas estatales establecer normas de tiempo, lugar y forma para las elecciones federales. No debería estar sujeta a la supervisión judicial. En otras palabras, las legislaturas estatales deberían tener el poder absoluto de determinar cómo se desarrollan las elecciones federales sin interferencia de los tribunales. No centro do caso Moore está a noção jurídica anteriormente marginal chamada da teoria da legislatura do Estado independente. Essa teoria postula que uma disposição obscura da Constituição dos Estados Unidos permite às legislaturas estaduais estabelecer padrões de tempo, lugar e maneira. Para eleições federais, não deveria estar sujeita à supervisão judicial. Em outras palavras, os legislativos estaduais devem ter poder absoluto para determinar como as eleições federais são conduzidas sem interferência dos tribunais. Entonces, sigue diciendo el artículo, piensa en esta teoría en el contexto de las últimas elecciones estadounidenses, las elecciones de Biden y Trump, después de que Joseph Biden derrotara rotundamente a Donald Trump tanto en el voto popular como en el colegio electoral. Trump trató de organizar una campaña de intimidación masiva para robar las elecciones que se materializó en el asalto al edificio del Capitolio el 6 de enero. Pero entre bambalinas, el núcleo legal de este intento fue convencer a las numerosas legislaturas estatales controladas por los republicanos, 30 de los 50 estados, para que enviaran listas de falsos electores de Trump desde estados como Arizona, Georgia, Michigan, donde Trump realmente perdió el voto popular. Pense nessa teoria no contexto das últimas eleições nos Estados Unidos. Depois que Joseph Biden derrotou Donald Trump, tanto no voto popular quanto no colégio eleitoral, Trump tentou montar uma campanha maciça de intimidação para roubar a eleição, que se materializou na invasão do edifício do Capitólio em 6 de janeiro. Mas nos bastidores, o núcleo legal dessa tentativa era convencer as muitas legislaturas estaduais controladas pelos republicanos, 30 dos 50 estados, a enviar listas de eleitores falsos do Trump de estados como Arizona, Georgia, Michigan, onde Trump realmente perdeu o voto popular. Y el último párrafo dice, si Trump hubiera tenido éxito, habría ganado las elecciones a través del colegio electoral. Es sí mismo una reliquia antidemocrática, y podría permanecer en el cargo otro mandato si el Tribunal Supremo compra la teoría del caso Moore. Esto podría suceder fácilmente en el año 2024 y más allá. De hecho, es posible que los republicanos no vuelvan a perder otra elección si esta teoría se adopta como ley. O dicho de otro modo, que los republicanos ganen o pierdan elecciones por medio del voto popular, no importará porque podrán mantener el poder a pesar de todo. Se Trump tivesse tido sucesso, ele teria ganho a eleição através do colégio eleitoral, ele mesmo uma relíquia antidemocrática, e poderia permanecer no cargo por outro mandato. Se a Suprema Corte comprar a teoria de Moore, isso poderia facilmente acontecer em 2024 e mais além. De fato, os republicanos podem nunca mais perder outra eleição se essa teoria for adotada em lei. Ou, dito de outra forma, se os republicanos ganham ou perdem eleições por voto popular, não importará, porque eles serão capazes de manter o poder independentemente. Entonces, independent state
y Legislature Theory, como se dice en inglés, o teoría de la legislatura estatal independiente. Então, essa teoria de Legislatura estatal. legislatura estadual independente, Voy a explicar un poquito de una forma sencilla. eu vou explicar isso um pouquinho de uma forma simples. Cuando las elecciones del Congreso y el presidente, sabemos que son federales, los legisladores estatales establecen actualmente la mayoría de los detalles importantes, como el registro de los votantes, el tiempo que se abren las urnas para votar o el cierre. Então, quando as eleições do Congresso e do presidente são federais, os legisladores estaduais estabelecem atualmente a maioria dos detalhes importantes, como a forma de registro que os votantes e também as horas de abertura e fechamento das urnas. Pero vamos a ver que hay demasiados legisladores estatales Mas nós também vamos ver que existem bastantes legisladores estaduais que van a abusar de esa autoridad y van a manipular los distritos para mantener a sus partidos en el poder. que vão abusar da autoridade e vão manipular os distritos para poderem manter o seu partido no poder. ¿Sí? Y esto se llama gerrymandering. E isso, fazer isso seria o gerrymandering. ¿Sí? Gerrymandering, que es un término de ciencia política É um termo de ciência política referido cuando haya una manipulación de las circunstancias de los electores. que é Que referido quando há uma manipulação das circunstâncias eleitorais, ¿Sí? Como uniéndolas o dividiéndolas tanto unindo-as ou dividindo-as con el objeto de producir un efecto determinado en los resultados electorales. com o objetivo de produzir um efeito determinado sobre os resultados das eleições. Entonces es una forma de manipular. Então, isso é uma forma Las de elecciones. manipular as eleições. Ahora, hacen más difícil que la gente se opone a ellos, se registren y puedan votar. Então, isso faz com que seja mais difícil que as pessoas se oponham a eles e que registrem o seu voto. Y eso se le podría llamar supresión al voto. E isso coloca ainda mais pressão sobre o voto. ¿Se le podría llamar supresión al voto? Supressão. Supresión. Seria pressão? Mm. Oppression? Sí, cuando suprimes el voto. Sí, que no quieres que la gente vote. Supressão, então, acho. Mais supressão ao voto. Gracias. Entonces, últimamente el Congreso ha estado demasiado bloqueado para poder detenerlos. Então, ultimamente, o Congresso está muito bloqueado para poder detê-los. Entonces, ¿quién protege nuestro derecho al voto? Então, quem é que protege o nosso direito de voto? Durante 200 años, Durante 200 los anos, gobernadores, los jueces estatales tanto os governadores como os juízes estaduais y la Constitución estatal e a Constituição estadual han jugado un rol fundamental. têm julgado com um papel fundamental. ¿Sí? Cuando los legislaturas estatales intentaban acaparar demasiado poder, Quando as legislaturas estaduais eles tentavam, o que é acaparar? abarcar, ¿sí? Quando eles tentavam abranger demasiado poder, Los gobernadores las vetaron. os governadores começaram a vetar isso. ¿Sí? Los tribunales estatales anulaban sus leyes Os tribunais estaduais anulavam as suas leis y las constituciones estatales fijaban importantes límites. e as constituições estaduais eles colocavam limites importantes. Entonces, estos son los controles o equilibrios que van a proteger los votos, Então, esses são os controles ou equilíbrios que vão proteger os votos. ¿sí? Pero hay personas, ¿sí? que están pidiendo a la Corte Suprema que abandonen esa historia, que ya no lo hagan. Então, existem pessoas que estão pedindo à Corte Suprema para abandonar essa história, para que não façam isso. Ellos quieren eliminar los controles de su poder Eles querem eliminar o controle dos seus poderes para que tengan un control casi absoluto sobre las elecciones. para que eles possam ter um poder absoluto das eleições. ¿Sí? Vamos a ver, o sea, que no tengan el control sobre lo que uno vota, ¿sí?
Então, eles não teriam o poder sobre como as pessoas votam. Si ganan los legisladores, Se ganhem os legisladores, si ganan esos legisladores de sus estados, ellos podrían eliminar el voto por correo. então, se ganham os legisladores dos seus estados, eles poderiam eliminar esse voto por e-mail, ¿Sí? O el voto anticipado ou também com o voto antecipado y el registro automático de votantes. e o registro automático de votadores. Podrían poner un sinfín de barreras Eles poderiam colocar uma grade de barreiras para que te impidan votar para que você seja impedido de votar y podrían manipularlo, e possam manipulá-lo, ¿sí? Haciendo que tu voto o mi voto no tengan ningún valor, ningún sentido. fazendo com que o meu voto ou o seu voto não tenha nenhum sentido, não tenha valor. ¿Y todo esto es para qué? Para mantener a un partido político en el poder, E tudo isso acontece para poder manter um partido político no poder, a su partido. ao seu partido. Y eso, y no habría nada que hacer al respecto. E não há nada a fazer a esse respeito. Y todo esto es lo que se trata la teoría de la legislatura estatal independiente. E a teoria da legislatura estadual independente trata de tudo isso. Sí, es un ataque al sistema de controles y equilibrios Porque seria um ataque aos sistemas de controle e equilíbrio. y crearía un caos en las elecciones. E isso iria criar um caos nas eleições. Entonces, la posible pesadilla que es una legislatura. Então, o possível pesadelo... Es que una legislatura. Então, o possível pesadelo é que uma legislatura... Disconforme con la manera... Ou legislação. Que esté disconforme con la manera en que un funcionario electoral local haya interpretado esas leyes. Desconforme. Que não esteja conformado. Uhum. Não esteja conformado com a forma que um funcionário eleitoral interpretou essas leis eleitorais. Va a utilizar la teoría como pretexto. E vai utilizar a teoria como um pretexto para negarse a certificar los resultados de unas elecciones presidenciales. A negar a certificar os resultados de eleições presidenciais. Y en su lugar, ¿qué va a hacer? Va a seleccionar su propia lista de electores. E em seu lugar vai selecionar a sua própria lista de eleitores. De hecho, todo esto no está muy lejos del plan que tenían Trump y sus aliados. Então, isso não está muito longe do plano que Trump e os seus aliados tinham. ¿Sí? Tras la pérdida que tuvieron en el año 2020. Com a perda que eles tiveram em 2020. Además, según un juez federal que se llama Michael Lutin. Ademais, segundo um ex-juiz federal que é Michael Lutin. Él es un jurista conservador. Ele é juiz conservador. Dice que la teoría forma parte del plan republicano para robarse las elecciones de 2024. E ele diz que a teoria foi parte do plano republicano para roubar as eleições de 2024. Entonces, casi un año y medio después. Então, quase um ano e meio depois. Sorprendentemente, pocas personas entienden de qué se estaba tratando el 6 de enero. Surpreendentemente, poucas pessoas entendem do que se tratou o 6 de janeiro. Y menos todavía ellos entienden por qué el expresidente Donald Trump. E muito menos eles entendem por que o ex-presidente Donald Trump y los republicanos persisten en su afirmación largamente desaprobada de que las elecciones presidenciales del 2020 habían sido robadas. E também todavia eles não entendem por que esse ex-presidente Donald Trump e os republicanos persistem na sua afirmação largamente desaprovada de que as eleições presidenciais de 2020 foram roubadas. Sí, entonces tenemos el año 2020. Então nós temos o ano de 2020. Tenemos las elecciones entre Donald Trump y Biden. Temos as eleições de Donald Trump e Biden. Donald Trump pierde. Onde Donald Trump perde. Y empieza a decir que han sido manipuladas las elecciones. E começa a dizer que as eleições foram manipuladas. Sí, de que no ha ganado Biden. Empieza a publicarlo en Twitter. Recuerdan que empieza a hacer una campaña
E começa a publicar no Twitter dizendo que o Biden não ganhou as eleições, começou a fazer campanhas contra isso. Sus seguidores y las personas que están con Trump, como los movimientos de extrema derecha, E os seguidores de Trump, como os movimentos de extrema-direita, ni siquiera saben ni siquiera entienden qué es lo que está aconteciendo, solo van a apoyar a su líder, nem sequer entendem o que está acontecendo, eles apenas vão apoiar o seu líder. pero no saben lo que está haciendo en realidad Trump. Mas, na realidade, não sabem o que Trump está fazendo. ¿Sí? Por eso digo que casi un año y medio después, Por isso que eu digo que quase um ano e meio depois, pocas personas entienden de qué se trataba el 6 de enero del 2021. poucas pessoas entendem do que se tratou o 6 de janeiro de 2021. Entonces, mucho menos por qué están obsesionados con hacer de esa carrera del 2024 E muito menos estão obcecados de fazer com que essa carreira seria carreira de 2024, sí, con hacer de esa carrera del 2024 un referéndum sobre las elecciones robadas del 2020. então, muito menos eles estão obcecados a fazer com que essa carreira de 2024 seja um referendo sobre as eleições roubadas. Ujú. É Que incluso... É uma Race. campanha eleitoral. Sí, que incluso ellos saben que no fue robada. Que eles sabem que não foi roubada. Y quiero citar a un artículo del CNN que habla de todo lo que estoy diciendo Então, para sustentarlo. Eu vou citar um artigo da CNN para sustentar aquilo que eu estou dizendo. Aunque sé que hay más artículos, Washington Post, New York Times, pueden buscar esta información. Existe mais informação no Washington Post, na New York Times, então vocês podem procurar saber essa informação. Entonces, este artículo es del 2022. Então, esse artigo de 2022, Mayo del 2022, para que entren en contexto. maio de 2022, para a gente ter contexto. El artículo que leímos antes es de octubre del 2022, desde hace muy poquito. O artigo que nós lemos antes é de outubro de 2022, então é de pouco tempo atrás. Por eso este artículo de mayo del 2022 hay cosas que las he quitado, he tamizado. Então, por isso que nesse artigo de maio de 2022 eu peneirei algumas coisas. Porque el artículo de octubre está dando un poco más de información. Porque o artigo de outubro ele está dando mais informação. Dice, el 6 de enero nunca se trató de una elección robada o incluso de un fraude electoral real. E o dia 6 de janeiro nunca foi sobre uma eleição roubada ou mesmo uma eleitoral real. Siempre y solo se trató de unas elecciones que Trump perdió limpiamente en virtud de las normas electorales promulgadas legislativamente. Foi sempre e somente sobre uma eleição que Trump perdeu de forma limpa sobre as regras eleitorais promulgadas pela legislação. En un puñado de estados indecisos que él y otros republicanos sostienen que fueron modificadas ilegalmente por los funcionarios electorales estatales y los tribunales estatales para ampliar el derecho y la oportunidad de votar, en gran medida en respuesta a la pandemia del COVID. Em um punhado de estados de baloiço que ele e outros republicanos alegam ter sido ilegalmente alterados por funcionários eleitorais estaduais e tribunais estaduais para expandir o direito e oportunidade de votar, em grande parte em resposta à pandemia de Covid. La desconcertante afirmación de los republicanos de que Trump recibió o había recibido más votos que Joe Biden en 2020, si no fuera por el fraude electoral real, no es más que el objeto brillante que los republicanos han colgado burlona y deshonestamente ante el público estadounidense durante casi un año y medio para distraer la atención de su objetivo mucho más allá ambicioso. A afirmação desconcertante dos republicanos de que Trump recebeu ou teria recebido mais votos do que Joe Biden em 2020, se não fosse pela fraude eleitoral real, não é nada mais do que o objeto brilhante que os republicanos têm balançado de forma chocante e desonesta diante do público americano durante quase um ano e meio para desviar a atenção da sua meta muito mais ambiciosa. Entonces, el artículo dice, ese objetivo no es anular de alguna manera las elecciones del 2020, como quieren hacernos creer. Eso es constitucionalmente imposible.
El objetivo mucho más ambicioso de Trump y de los republicanos es ejecutar con éxito en 2024 el mismo plan que fracasaron en ejecutar en el 2020 y anular las elecciones del 2024. Si Trump o su sucesor ungido vuelven a perder en las próximas contiendas cuatrienales. Esse objetivo não é de alguma forma anular as eleições de 2020, como eles querem fazer-nos acreditar. Isso é constitucionalmente possível. O objetivo muito mais ambicioso de Trump e dos republicanos é executar com sucesso em 2024 o mesmo plano que não conseguiram executar em 2020 e anular a eleição de 2024 se Trump ou seu sucessor ungido perder novamente no próximo concurso quadrienal. Entonces, en el año 2020 ellos tenían un plan Então, no ano de 2020, eles tinham um plano. y no pudo acontecer ese plan, E esse plano não pôde acontecer, porque no tenían la mayoría de jueces conservadores que iban a estar de acuerdo con ellos. porque eles não tinham a maioria de juízes conservadores que estivessem de acordo com eles. Pero hoy en día sí lo tienen. Mas hoje em dia eles já têm. Ya han cambiado a jueces por otros jueces y Eles, juezas, eles já mudaram esses juízes por outros juízes e juízas, que si se aprueba esta teoría, ellos estarían a favor e que se essa teoria fosse aprovada, eles estariam a favor. Entonces, el artículo sigue diciendo, la última elección presidencial fue un simulacro para la siguiente. Então, o artigo continua dizendo, a última eleição presidencial foi uma corrida seca para a próxima, Sí, o sea, uma dissimulação para a próxima. digamos como que estaban practicando, están haciendo un simulacro de lo que va a acontecer en la siguiente. Então, eles estão simulando aquilo que vai acontecer na próxima eleição. Desde mucho antes del día de las elecciones del 2020, Trump y los republicanos planearon anular las elecciones presidenciales explotando las cláusulas de los electores, ¿sí?, y las elecciones de la Constitución y el colegio electoral. La ley del recuento electoral de 1877 y la enmienda número 12, si Trump perdía la votación popular y del colegio electoral. Muito antes do dia das eleições de 2020, Trump e os republicanos planejaram anular as eleições presidenciais, explorando os eleitores e as cláusulas eleitorais da Constituição, do Colégio Eleitoral, da Lei de Contagem Eleitoral de 1877 e da emenda número 12, se Trump perdesse o voto popular e do Colégio Eleitoral. La piedra angular del plan era hacer que el Tribunal Supremo acogiera la poca conocida doctrina de la legislatura estatal independiente, lo que a su vez allanaría el camino para la explotación del proceso del colegio electoral y de la ley del recuento electoral. Finalmente, para que el vicepresidente Mike Pence rechazara suficientes votos electorales de estados indecisos para anular la elección, utilizando el poder ceremonial de Pence en virtud de la 12 enmienda y otorgar la presidencia a Donald Trump. A pedra angular do plano era que a Suprema Corte abraçasse a pouco conhecida doutrina da legislatura estatal independente, que, por sua vez, abriria o caminho para a exploração do processo do colégio eleitoral e da lei da contagem eleitoral, e, finalmente, para que o vice-presidente Mike Pence rejeitasse votos eleitorais suficientes dos estados balançantes para anular a eleição, usando o poder cerimonial de Pence sobre a 12ª emenda e concedesse a presidência a Donald Trump. Entonces ellos ya lo venían preparando. Então, eles já vinham preparando isso. La doctrina de la legislatura estatal independiente dice que en virtud de las cláusulas de elecciones y de electores de la Constitución, las legislaturas estatales poseen un poder pleno y exclusivo sobre la realización de las elecciones presidenciales federales y la selección de los electores presidenciales estatales. Según esa teoría, ni siquiera un tribunal supremo estatal y mucho menos otros funcionarios electorales estatales pueden alterar las normas electorales redactadas por la legislación o interferir en el nombramiento de los electores estatales por parte de las legislaturas. A doutrina legislativa estadual independente diz que, sob as cláusulas eleitorais e
eleitorais da Constituição, as legislaturas estaduais possuem poder pleno e exclusivo sobre a condução das eleições presidenciais federais e a seleção dos eleitores presidenciais estaduais. Segundo essa teoria, nem mesmo uma Suprema Corte estadual, muito menos outros funcionários eleitorais estaduais, podem alterar as regras eleitorais redigidas legislativamente ou interferir na nomeação dos eleitores estaduais pelos legislativos. Donald Trump y los republicanos comenzaron a ejecutar esa primera etapa de ese plan meses antes del 3 de noviembre. ¿Sí? Recuerden que estamos en el contexto de las elecciones de Biden y Trump 2020. Al impugnar como violatorias de la doctrina de la legislatura estatal independiente las normas electorales relacionadas con el voto temprano, el voto tardío, las extensiones de los días, los horarios de votación, los votos por correo y otros cambios en la ley electoral que los republicanos sostenían que habían sido alterados ilegalmente por los funcionarios estatales y los tribunales estatales en estados decisivos como Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte y Michigan. Trump e os republicanos começaram a executar essa primeira etapa do seu plano meses antes de 3 de novembro. Foi o período de tempo da campanha entre Biden e Trump, desafiando como violadoras da doutrina da legislatura estatal independente as regras eleitorais relacionadas à votação antecipada e tardia, extensões de dias e horas de votação, cédulas de correio e outras mudanças na lei eleitoral que os republicanos alegaram terem sido ilegalmente alteradas por autoridades estaduais e tribunais estaduais em estados-chave da Pensilvânia, Wisconsin, Carolina do Norte y Michigan. Todos estos casos ya habían llegado al Tribunal Supremo en 2020, en otoño, pero el Tribunal Supremo había decidido todos estos casos, pero solo por órdenes. Esses casos chegaram à Suprema Corte em outubro de 2020, mas só em dezembro a Suprema Corte decidiu que todos esses casos, havia decidido todos esses casos, pero solo por órdenes, ya sea desautorizando la intervención de un tribunal federal para cambiar esa norma electoral que había sido promulgada por una legislatura estatal. Mas somente por ordens ou proibir a intervenção do Tribunal Federal para alterar uma regra eleitoral que havia sido promulgada por uma legislatura estadual, permitiendo que las normas que habían sido promulgadas legislativamente fueran cambiadas. Permitindo que as regras promulgadas legislativamente fossem alteradas. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo no había suficientes jueces. Então, o que acontece é que nesse tempo não haviam juízes suficientes. ¿Sí? Por lo tanto, no podían tener la mayoría del voto. Então, eles não poderiam ter a maioria do voto. Entonces, fueron frustrados por la indecisión del Tribunal Supremo sobre esa doctrina. Eles foram frustrados pela decisão da Suprema Corte em relação a essa doutrina. ¿Sí? Entonces, el plan de los republicanos va a fracasar en esa etapa. Então, o plano dos republicanos vai ser um fracasso naquela etapa. Fueron incapaces de asegurar una sola lista legítima. Eles foram incapazes de assegurar uma só lista legítima. Y la alternativa de los electores de cualquier estado. E a alternativa de eleitores de qualquer estado. Se negaron a certificar oficialmente las listas que Trump había impulsado. Também negaram a certificar oficialmente as listas colocadas por Trump. Entonces fueron frustrados por el Tribunal Supremo. Então, eles foram frustrados pela Suprema Corte. Sí, en esa primera etapa. Nessa primeira etapa. Fueron frustrados por su incapacidad de presentar esas listas de electores estatales. Foram também frustrados por não conseguirem apresentar essa lista de eleitores. También en la segunda etapa. Também na segunda etapa. Y con ese tiempo agotado, Donald Trump y los republicanos van a comenzar a ejecutar su última opción del plan. E com esse tempo esgotado, Trump e os republicanos eles começam a executar a última opção do seu plano. Ya estamos por concluir. ¿Cuál era ese plan? Nós já estamos concluindo. Qual é esse plano? Era presentar listas alternativas y legítimas.
era preparar listas eleitorais alternativas ou ilegítimas en varios estados e indecisos para poder transmitirlas al Congreso. em vários estados indecisos para poder transmiti-las ou entregá-las ao Congresso. Pero el 6 de enero, el vicepresidente Mike Pence, Mas, a 6 de janeiro, o vice-presidente Michael Pence, él tenía que contar solo los votos de los electores ilegítimos de los estados indecisos e ele apenas tinha que contar os votos dos eleitores ilegítimos dos estados indecisos y no contar los votos legítimos de los electores, e não contar votos legítimos dos eleitores. ¿sí? Y Biden iba a declarar esa reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. E Biden iria declarar essa reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Sí, esos votos que fueron emitidos para Biden, perdón, Esses votos que foram emitidos para Biden, ¿sí? Lo que haría Mike Pence era declarárselos hacia Donald Trump. o que Michael Pence faria era dar esses votos a Donald Trump. Pero todo ese castillo de naipes se va a derrumbar el 6 de enero del 2021. Mas todo esse Castillo de naipes, castelo de... Ah, todas essas cartas vão ser derrubadas a 6 de janeiro. El 6 de enero es derrumbado todo este plan. Então, tenían ellos. a 6 de janeiro, todo esse plano que eles tinham vai ser derrubado. Porque ¿qué hace Mike Pence? Porque o que Mike Pence faz? ¿Acepta la proposición de hacer lo que ellos le están diciendo? Ele aceita a proposta de fazer o que eles estão dizendo? Mike Pence se va a negar a seguir el plan, Mike Pence vai se negar a seguir esse plano, ¿sí? Concluyendo correctamente que en virtud de la enmienda número 12, concluindo que, em virtude da 12ª emenda, él no tiene poder para rechazar los votos que habían sido emitidos ele não tem poder de rejeitar os votos que tinham sido emitidos por los electores debidamente certificados por eleitores devidamente certificados o para retrasar el recuento de dar a los republicanos aún más tiempo para preparar unas listas alternativas electorales. e para atrasar essa recontagem e dar aos republicanos mais tempo para preparar essas listas eleitorais alternativas. Entonces Mike Pence, el vicepresidente, Então, Mike Pence, o vice-presidente, va a declarar a Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos. ele vai declarar Joe Biden como o 46º presidente dos Estados Unidos. Sí, él no siguió el plan que estaba formulado por los republicanos. Ele não seguiu esse plano formulado pelos republicanos. Entonces, el 7 de enero, Então, a 7 de janeiro, a las 3 de la madrugada, às 3 da madrugada, aproximadamente 14 horas después de que esos manifestantes entraran en el Capitolio, aproximadamente 14 horas depois desses manifestantes entrarem dentro do Capitólio y que interrumpieran en esa sesión conjunta, impidiendo que el Congreso contara los votos del colegio electoral. interrompendo essa sessão conjunta e impedindo que o Congresso pudesse contar esses votos do colégio eleitoral. ¿Qué? ¿Alguien quiere comentar algo? Alguém quer fazer um comentário? Entonces, volviendo al 6 de enero, Então, voltando a 6 de janeiro, Mike Pence, al día siguiente, él va a declarar a Joe Biden como presidente. Mike Pence vai declarar a Joe Biden como presidente. Sí, 14 horas después de que todos esos manifestantes entraran en el Capitolio. 14 horas depois desses manifestantes entrarem dentro do Capitólio. ¿Qué tenían en el Capitolio? Estaban recontando los votos. Então, o que estava acontecendo no Capitólio é que eles estavam recontando os votos. Y ellos están interrumpiendo esa sesión de recuento. E eles estavam tentando interromper essa sessão, essa recontagem. Sí, para que el presidente, hasta bien entrada la noche al día siguiente, después del día designado, Para que o presidente, para o presidente está tudo bem entrar na noite do dia seguinte, depois do dia designado, después de ese día para contar los votos,
Depois desse dia, para contar os votos, Trump y sus aliados en el Congreso o Trump e seus aliados no Congresso ahora van a empezar a preparar su plan que fue fallido en 2020 começam agora a preparar o seu plano que falhou em 2020, para que anulen las elecciones del 2024. para poderem ser anuladas as eleições de 2024. Y desde ese mismo día ellos han estado preparando ese plan E desde esse dia que eles estão preparando esse plano, a la vista del público estadounidense. ao olhar, ou sob o olhar do público estadunidense. Entonces, la teoría de la legislatura estatal independiente Então, essa teoria da legislatura estadual ou estatal independente va a ganar fuerza como la pieza central del esfuerzo del presidente Donald Trump vai ganhar força como uma peça central do presidente Donald Trump para revocar esas elecciones del 2020, para revocar essas eleições de 2020, como hemos leído en este último artículo. como nós lemos nesse último artigo. Entonces podemos ver cómo los republicanos han estado preparándose Então, a gente começa a ver como é que os republicanos têm se preparado, y no ha sido en un vacío, todo ha tenido un desarrollo. e isso não foi em vão, porque tudo isso tem um desenvolvimento. Y cada uno de los lados se ha ido preparando. E cada um desses lados tem se preparado. Los movimientos están uniendo fuerzas Os movimentos, eles estão unindo forças, y los últimos movimientos van a ser rápidos. e os últimos movimentos, eles vão ser rápidos, E os esse- últimos acontecimentos. Y es de importancia vital que entendamos los eventos externos. E é de vital importância que a gente possa entender esses eventos externos. ¿Me acompañan en oración? Vamos fazer uma oração? Querido Dios, Querido Deus, te damos gracias porque no nos has dejado en oscuras nós te damos graças porque o Senhor não nos deixa no escuro. y a través de tus profetas nos has enseñado los eventos externos E através dos teus profetas nos tens mostrado os eventos externos. y a medida que nos acercamos a la ley dominical, E à medida que nos aproximamos da lei dominical, que cada uno de los que nos encontramos aquí que cada um de nós que se encontra aqui pueda recibir el colirio necesario para poder comprender la lei dominical, possa receber o colírio necessário para entender a lei dominical, que podamos profesar lo que creemos, que a gente possa professar aquilo que a gente crê, que podamos practicar lo que enseñamos y leemos. que a gente possa praticar aquilo que nós ensinamos e lemos. Te pido una bendición especial por este pequeño grupo de Río de Janeiro, Também eu peço uma benção especial sobre esse pequeno grupo no Rio de Janeiro, para que podamos cada uno de nosotros tomar importancia a estos eventos. para que cada um de nós possa entender a importância desses eventos. Nada se ha realizado en un vacío, Nada tem sido feito em vão. todo ha sido ante los ojos del mundo. Tudo tem acontecido diante dos olhos do mundo. Y a medida que nos aproximamos a la ley dominical, E à medida que a gente vai se aproximando da lei dominical, miramos hacia atrás para ver cómo han sido la ley dominical. nós olhamos para trás para ver como têm sido essas leis dominicais. Te damos gracias por este sábado Nós te damos graças por esse sábado y te pedimos, Dios, que nos sigas acompañando este día. En e que o Senhor também possa continuar nos acompanhando durante esse dia. nombre de Jesucristo. Em nome de Jesus Cristo, amém.